Há um tipo de segurança que o dinheiro não compra. Porque no fundo, todos nós sabemos que o controle que temos é frágil. Basta uma notícia, um diagnóstico, uma ligação e tudo muda. Ainda assim, nós insistimos em viver como se nós fôssemos autossuficientes. Nós planejamos, corremos, acumulamos, mas nós ignoramos a fonte de todas as coisas. Muitas vezes nós esquecemos de onde vem o ar, de onde vem o pão, de onde vem a paz. E se a vida for menos sobre conquistar e mais sobre confiar? E se o que realmente precisamos hoje não for mais? Em realidade, o essencial, dado na medida certa, no tempo certo, por um Deus que não falha. Nosso Pai, a súplica de dependência. Esse é o título da mensagem de hoje e agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Hoje ele deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Estamos chegando hoje à metade da atual série de mensagens intitulada Nosso Pai, onde juntos nós estamos analisando a mais conhecida prece cristã. Nós iniciamos 3 semanas atrás com a súplica a um Pai, Pai nosso que estás nos céus. E falando sobre a importância de reconhecer Deus como um Pai de amor, um Pai que verdadeiramente se importa conosco. Na semana seguinte falamos sobre a súplica de reconhecimento e nela vimos a importância do nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Já na semana passada nós estudamos sobre a súplica de aceitação e quais são os reais resultados de uma vida de plena entrega a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas hoje nós vamos focar a nossa atenção naquela que poderíamos chamar como a súplica de dependência. O que está exatamente no verso seguinte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão. Uma comida universal. Onde quer que você vá nesse planeta, de uma forma ou outra você vai encontrar pão. Em cada país, em cada nacionalidade, em cada cultura existe pão. Por quê? Muito provavelmente porque é fácil de ser feito. Farinha, água, óleo, fogo e pronto. E alguns dos tipos mais populares incluem o baguete crocante ali da França, o pão pita dos países árabes, a tortilha lá do México, que pode ser recheada com absolutamente qualquer coisa, o panetone doce da Itália e o nosso amado aqui no Brasil, pão de queijo. Ou pãozinho francês na padaria. Mas, queridos, quando Cristo nos ensina que deveríamos orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele tinha em mente algo bem mais profundo do que apenas pão, o pão que a gente come. Em realidade, a Bíblia apresenta o pão como representando diferentes coisas, como, por exemplo, as necessidades da vida. Todos nós precisamos de água, ar, luz solar, alimento para viver. Essas são as necessidades físicas do nosso corpo. Cada aspecto é importante. Por exemplo, se a deficiência de qualquer vitamina no corpo, nós teremos problemas de saúde. A cegueira noturna, por exemplo, em crianças por falta de vitamina A, simples exemplo. A realidade é que Deus nunca cria algo sem proporcionar tudo aquilo que as suas criaturas, nós, precisamos. Ouçam, todos animais e homens dependem de ti para receber seu alimento na ocasião certa. Tu ofereces o alimento e eles recolhem o seu sustento. Esse é o processo. Deus provê, nós buscamos. Quando Cristo ora, dá-nos o nosso pão diário. Não significa que nós devemos ficar sentados ali no sofá, vendo TV, aguardando a comida. Não. Portanto, primariamente o pão representa as necessidades da vida. Aquilo que nós precisamos para viver. Mas além disso, há implicação espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia. Aqui nela nós encontramos, queridos, de maneira especial, aquilo que necessitamos para o nosso alimento espiritual, a nossa vida espiritual. E o próprio Jesus Cristo, ele afirmou, citando o Antigo Testamento, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha em mente a experiência dos israelitas quando eles saíram do Egito e após 400 anos de cativeiro,
Eles foram alimentados de maneira sobrenatural por Deus durante 40 anos, através do maná. Que significa, a tradução da palavra maná é, o que é isso? Até o momento que chegaram à terra prometida, ali da Palestina. Por 40 anos, o povo de Israel foi assim alimentado. Eles comeram, o que é isso? Por 40 anos. Café, almoço e janta. Omelete de maná, maná assado, maná frito, maná cozido, lasanha de maná, o que você imaginar. Faziam tudo com maná. O que Deus queria dizer com isso? É que, como seres humanos, nós precisamos mais do que apenas pão para viver. Nós temos também, queridos, que alimentar nossa alma com a palavra de Deus. Nós precisamos, portanto, do alimento espiritual, da orientação revelada de Deus à nossa vida através de sua palavra. Precisamos da verdade em nossa vida para viver. Já uma outra representação do pão na Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. Jesus escolheu o pão para simbolizar o seu corpo. Na última ceia que ele teve ali com os seus discípulos antes da sua morte, diz a Bíblia que, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E isso serviria como um símbolo, o símbolo do sacrifício de Cristo pela raça humana. Por essa razão, afirmou: fazei isso em memória de mim. Ele ainda não havia morrido. Ele ainda não havia sido pregado na cruz. Mesmo assim, ele já instruiu seus seguidores a lembrar-se do seu sacrifício através de dois símbolos. O pão, que simbolizaria o seu corpo, e o vinho, seu sangue. E agora, através do seu sacrifício, cada ser humano tem o irrestrito acesso à libertação e à salvação que Deus oferece a todos nós. Nós não somos forçados a aceitá-la, mas ela existe e está disponível a cada um de nós. Essas são algumas das representações básicas do pão aqui na Bíblia. Mas, queridos, o ponto central é o seguinte: não importa qual seja a sua necessidade, física, emocional, relacional, espiritual, Deus está disposto a saciar essa necessidade se você escolher depender dEle. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todas as suas e as minhas necessidades serão supridas de uma forma ou outra, se nós dependermos por completo de Deus. Mas aqui a grande pergunta é: como posso depender dEle? Como depender de Deus? O que realmente significa depender do Criador? Significa que Ele nos dá ao menos 3 passos fundamentais na nossa vida. E o primeiro deles é o seguinte: depender de Deus significa aceitar que Ele é a fonte de todas as coisas. Esse é o primeiro passo. Ver e aceitar Deus como a fonte de tudo que existe. Tudo que você vê, tudo que está ao seu redor, tudo foi criado por Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. O ar, a luz, a água, átomos, tudo. E aqui é importante lembrar-se de alguns pontos. Tudo que existe é um presente de Deus. Tudo vem dele. Nada do que você tem, aquilo que você recebe, veio por você mesmo. O que você fez para merecer o ar, a água, a luz solar? Tudo, queridos, é um presente. Um presente da graça de Deus a nós. Existem aspectos que nós recebemos sem merecer, mas que a nós chegam pela graça dele. Que significa exatamente isso. Receber algo que não fizemos nada para merecer. Graça. E é por essa razão que Tiago afirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Por essa razão, a súplica de dependência diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? Porque não é algo que nós podemos prover por nós mesmos. É um dom, um presente. E além disso, não há nada que nós precisamos que Deus não possa prover. Eu não sei o que você mais precisa nesse exato momento, mas uma coisa eu sei: qualquer coisa que você precise, Deus tem todo o poder para prover para você. O apóstolo Paulo ele afirma no Novo Testamento: meu Deus suprirá todas as suas necessidades a partir de seus gloriosos recursos em Cristo Jesus. Isso significa que não há nada que eu precise que Deus não possa prover para a minha vida. Mesmo com você, com cada um de nós. Ele nos dá o que nós precisamos. Queridos, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele deseje por nós. Qualquer coisa.
Já um outro aspecto que nós não podemos esquecer é que Deus está sempre disposto a dar o melhor para seus filhos. Todos nós precisamos ter isso em mente de maneira bem clara. Deus é um Deus que ama dar. Ouçam com muita atenção. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se um dos meus filhos pedissem comida a mim, o que eu vou dar para eles? Um pedaço de borracha? Não. Sem dúvida alguma, eu vou providenciar o melhor alimento possível que estiver ao meu alcance para dar para minha família, para os meus filhos. Se eles estão com fome de verdade, eu vou ajudá-los. E pense comigo, se eu como um pai imperfeito, se você como uma mãe, como um pai imperfeito, faz o seu melhor para alimentar o seu filho, a sua filha, como pensam vocês que Deus, em sua perfeição, age com os seus filhos? Nós. O problema é que muitos aqui enfrentam a ideia que, muitas vezes, aquilo que Deus deseja dar, por Ele saber o que é melhor, não é aquilo que nós desejamos. E aqui é um outro ponto que nós não podemos esquecer. É que Deus está sempre esperando por nós. Se algo na nossa vida que nos falta, a culpa não é de Deus. O problema não é o desejo de Deus. Ele está esperando e disposto a nos dar. A Bíblia afirma que não tem porque não pedem. O problema é que nunca pedimos a Deus. Por mais de 20 vezes, sua palavra na Bíblia, Deus diz, peçam a mim. Jesus Cristo, quando por este mundo andou, certa vez ele afirmou, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus está dizendo com isso, eu quero que você tenha em mim a fonte para todas as suas necessidades. Mas me permitam perguntar, quem é a sua fonte? Para a sua segurança, para a sua felicidade familiar, sua estabilidade financeira, seus negócios, sua saúde, enfim, para tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem, de onde ou de quem você busca forças para prosseguir? Querido, somente Deus pode suprir todas as minhas necessidades, por uma única e simples razão, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E além disso, um segundo passo fundamental para depender de Deus passa pela escolha de confiar nele a cada dia. Não no próximo ano, não no próximo mês, não na próxima semana, mas um dia de cada vez. E Deus nos diz, quero que você leve sua vida em pequenos pedacinhos de 24 horas. Eu quero que você confie em mim hoje. Perceba que a Bíblia não diz, o pão de cada mês nos dá hoje. Não. Também não diz, o pão nosso de cada ano nos dê hoje. Não. Essa é uma questão diária. Não é semanal, não é mensal, não é anual. Deus deseja que nós confiemos nele um dia de cada vez. Em realidade, Ele deseja que a nossa confiança nele seja por toda a nossa vida, mas em incrementos de 24 horas. Como eu sempre gosto de dizer, um dia de cada vez, cada dia com Cristo. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos confiar em Deus por apenas um dia? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui também existem, queridos, passos para que nós possamos confiar em Deus de maneira diária. E todos esses passos estão apenas encontramos em um texto bíblico. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Por último, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Quais são esses passos? Em primeiro lugar, não se preocupar com coisa alguma. Como acabamos de ler, não se preocupem com nada. O que Deus está dizendo aqui é, não se preocupe com coisa alguma.
Mas eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Esse é muito provavelmente a ordem mais difícil de ser colocada em prática de toda a Bíblia. Não se preocupar com coisa alguma. E por que a preocupação é um problema tão grande para nós? É que ela não é apenas um mau hábito, mas se você para pensar e analisar, se torna um pecado. Porque preocupar-se é viver em pecado. Porque viver preocupado é duvidar de Deus e que Ele tem o poder e que Ele atuará na maneira exata para reverter as situações da nossa vida. Imagine comigo, se por acaso seu filho chega e diz para você: pai, estou preocupado se nós vamos ter onde dormir hoje. Pai, eu estou preocupado se nós vamos ter o que comer, o que jantar hoje. Como é que você se sentiria? Hein? É da mesma forma que Deus se sente. Cada vez que nós nos preocupamos, é como se nós disséssemos: Deus, no fundo, eu não acredito inteiramente em Ti. Porque preocupação, quer dizer, é uma expressão prática daquilo que nós chamamos de ateísmo. A Bíblia diz: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. E o segundo passo para confiar em Deus a cada dia é: ore sempre. Não se preocupe com coisa alguma. Apenas ore. Ore por todas as coisas. Todas? Exatamente. Todas. Sem exceção. Preocupar-se não resolve os problemas, mas a oração, ela sim resolve. Devemos orar a Deus sempre e sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus já resolveu, queridos, o maior problema da raça humana, quando Ele enviou Jesus Cristo para dar sua vida a cada um de nós, com o intuito de oferecer a você a minha salvação. E tudo isso por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te pergunto, se Deus amou o mundo o suficiente para enviar seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós, não acha você que Ele nos ama o suficiente para cuidar de todos os outros problemas que temos? Todos os outros problemas que eles são fichinhas perto do grande e maior problema, que já foi vencido por Jesus. E é por essa razão que Ele nos diz: não se preocupem, mas orem por todas as coisas. Mas antes de seguir, eu peço permissão a você para abrir um espaço especial e apresentar a você a revista Esperança, Deus Me Ouve. Essa revista foi preparada com uma intenção muito clara: ajudar você a desenvolver um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus, especialmente através desse privilégio que é a oração. Se você sente que é hora de dar esse passo, peça agora mesmo a sua revista, totalmente gratuita. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp para 12 98 244 4449 ou acessar no site novotempo.com, Escola Bíblica. Anote aí com carinho: 12 98 244 4449. E logo após o programa, escreva uma mensagem para a gente, vai ser uma alegria enviar para o seu lar. Outro ponto que nós encontramos nesse mesmo verso é a importância de viver, queridos, com gratidão. Viva em gratidão. Não importa o que aconteça, agradeça a Deus. Mas lembre-se de que Deus não está aqui dizendo: agradeça por todas as coisas. Não. Ele afirma: mas em tudo, em tudo. Você e eu não precisamos, queridos, estar agradecidos por coisas que acontecem, as coisas más que acontecem na nossa vida. Nunca devemos ser agradecidos pelo mal, mas devemos ser agradecidos em tudo. Por quê? Porque podemos ter a certeza de que em qualquer situação Deus está ao nosso lado e cuidará de nós. Ele prometeu suprir as nossas necessidades e Ele já demonstrou o seu cuidado e o seu carinho por nós. No livro dos Salmos nós lemos: contarei ao mundo a tua bondade e justiça. Direi de todas as coisas que fizeste para me salvar. Foram tantas que eu nem posso imaginar
o seu número. Portanto, agradeça a Deus por toda e qualquer situação. Além disso, confiar em Deus a cada dia também significa preencher a nossa mente com aquilo que é bom. Não se preocupe. Ore por todas as coisas. Seja grato, agradeça a Deus em todas as situações e pense naquilo que é bom. Tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente é o que vai nos dirigir. Se você enche a sua mente com preocupação, você vai ser constantemente dirigido por elas. Portanto, você vai ficar deprimido, sem coragem, se sentindo derrotado. Do contrário, se você preenche a sua mente, enche sua mente com coisas boas, corretas, você vai se sentir aliviado, para cima com a vida, esperançoso, cheio de coragem, uma atitude positiva. Portanto, pense em boas coisas. E o que é interessante é que Paulo nos dá, nesse contexto, uma lista de coisas sobre as quais devemos focar a nossa mente. Ouço mais uma vez. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É simples. Em quem você pensa mais, hein? Deus nos afirma que se nós queremos aprender a confiar nele, a cada dia nós devemos pensar em sua palavra e tudo aquilo que enobrece a nossa mente. Resumindo, depender de Deus, queridos, de maneira plena, significa aceitar que Ele é a fonte de todas as coisas. Significa que nós vamos confiar nele, um dia de cada vez. E para concluir, precisamos aprender, queridos, a compartilhar aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele dá a você. Depender de Deus significa compartilhar aquilo que Ele provê, aquilo que Ele dá a cada um de nós. Quando Deus nos dá algo, Ele sempre deseja que nós tenhamos a boa vontade em compartilhar o que recebemos dEle com outras pessoas. Lembre-se de que Cristo não disse, o meu pão de cada dia me dá hoje. Não. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, nós precisamos aprender o que de fato significa compartilhar. Mas por que Deus quer que nós aprendamos essa prática? Por que compartilhar? Para que nós possamos ser como Ele é. Porque Ele compartilha conosco aquilo que Ele possui. Deus, Ele é generoso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Queridos, você pode dar sem amar, mas nunca poderá amar sem dar. Deus deseja que nós tenhamos a mesma natureza amorosa que Ele possui. Ele deseja, Ele busca que nós sejamos amorosos. E como resultado, nós vamos aprender a compartilhar aquilo que temos, aquilo que somos. Queridos, amar é dar. E dar sem interesse em receber qualquer coisa em troca. É por essa razão que o apóstolo Paulo afirma que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, o que Deus mais deseja de nós é simplesmente que nós aprendamos a amar. E amar é dar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Querido amigo, querida amiga, Deus deseja que nós aprendamos a confiar nele. E uma das formas é compartilhando o que temos, inclusive nossas finanças, nosso dinheiro. O maior problema é que quanto mais recursos financeiros muitos têm, menos dependem de Deus. Você não depende de Deus se você pode colocar no cartão de crédito, não é verdade? Para muitos, quanto mais dinheiro tem, menos dependem de Deus. Porque começam a depender da sua conta bancária, dependem dos seus investimentos, dependem daquilo que possuem. E é por essa razão que Jesus, certa vez, disse que é mais fácil passar
um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vocês entendem, queridos? É uma simples questão de dependência. E também, a razão pela qual a Bíblia diz que o pobre é rico em fé. Sabem por quê? Porque você não sabe que Deus é tudo o que você precisa, até o momento em que Ele é tudo o que você tem. Porque quando você não tem alguma coisa, quando você é realmente pobre, sem casa, sem roupa, sem comida, sem qualquer outra coisa material, você depende de Deus para o seu pão diário. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Queridos, ouçam com atenção. Quanto mais você doa em sua vida, mais você é abençoado por Deus. Esse é um importante princípio da vida humana. Deus afirma: quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará perdendo tudo. Quanto mais você doa em sua vida, mais você é abençoado por Deus. Isso nada mais é do que a experiência de depender desse Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A súplica de dependência. E nessa simples frase, nós encontramos profundos princípios de vida para a nossa jornada nesse mundo. Em primeiro lugar, depender de Deus significa aceitar e viver a realidade de que todas as coisas vêm de suas mãos. Deus é a fonte de todas as coisas. Mas nosso maior problema é quando nós começamos a viver dependendo não da fonte, mas daquilo que a fonte nos proporciona. Afinal, onde está o seu coração? Hein? Em Deus ou nas coisas que Ele te dá? Em Deus ou somente naquilo que materialmente você consegue discernir ao seu redor? Além disso, nós vimos também que depender de Deus significa confiar constantemente nele, um dia de cada vez. Sempre gosto de dizer, um dia de cada vez, cada dia com Cristo. E aqui encontramos mais uma vez o poder desse momento. Já disse a vocês anteriormente que o momento mais precioso da nossa vida não é o passado, nem o futuro. Nosso e mais precioso momento é esse. É o aqui, é o agora. Por uma simples razão. Esse é o único momento que nós temos. O passado já se foi. O futuro não chegou, portanto, nada melhor do que viver tudo que você possui, esse momento com Deus. E nada melhor do que viver essa experiência de dependência com um coração repleto de amor. O amor que vai levar você a compartilhar tudo o que você sonha, o que você tem, o que você é. O amor que emana de Deus e que Ele tanto deseja que nós vivamos. O momento da sua decisão. Viva esse momento. Viva esse momento como Ele deseja. Pai querido, Senhor, que esse teu filho, essa tua filha que nesse momento assiste essa mensagem, entenda o que de fato significa depender de Ti. E que Tu possa, Senhor, ajudá-la e ajudá-la a colocar tudo o que tem, aquilo que são em Tuas mãos, vivendo esse momento, de acordo com o Teu sonho e Teu propósito, a vida de cada um deles. Isso a Ti lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Em algum momento você já se perguntou, será que eu casei com a pessoa certa? Não se culpe. Essa dúvida pode ser um convite para recomeçar. Cuidar mais do amor e olhar com carinho para aquela pessoa que está aí do seu lado. A revista Esperança Sem Tabus, da TV Novo Tempo, traz conselhos profundos sobre casamento, sobre a intimidade, sobre a fé. Peça agora pelo WhatsApp 1298-244-4449 ou pelo nosso site novotempo.com/escola bíblica. Revitalize o seu casamento. Reacenda o amor.